3, 2 e... Vamos falar sobre graça hoje. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Felipe Melo. Nós estamos iniciando nessa noite o Papo JS. Um papo para falar e tratar da vida do jovem cristão. Um papo descontraído. Muito bom. Pra gente falar sobre o quê? Um papo descontraído sobre a vida do jovem cristão. Os dilemas, as dificuldades, as dúvidas e os questionamentos da vida de todo jovem. Fique tensa, por favor. Posso seguir ou vocês querem que eu volte lá no começo? Eu preciso fazer um corte agora. Peraí que a sua postura tá... Fala, JS, a paz do Senhor, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou o evangelista Felipe Melo, sou casado com a Maiara Melo, pai do Felipe Filho e do Tito. E estamos aqui para mais um Papo JS. Sim, estamos na segunda semana do Papo JS, desafio de sabedoria. Se você não está sabendo, deixa eu te contar um pouquinho. No dia 1º de maio iniciamos o desafio de sabedoria, lendo um capítulo por dia do livro de Provérbios, sim. E estamos chegando agora na segunda semana, através também do Papo JS. E o Papo JS está dedicado no mês de maio à sabedoria. Por isso, nessa noite nós temos um convidado mais que especial. E eu quero já apresentar a você ele. E eu vou pedir que ele fale um pouquinho a respeito dele. Pastor Edgar. Maravilha. A paz do Senhor, a paz boa noite. do Senhor, pastor Felipe, pastor dos jovens, né? Amém. Pastor evangelista, servo de Deus. É uma Amém. alegria estar aqui com vocês nessa noite. Então, pastor Edgar, se apresente para a turma que ainda não te conhece. O senhor congrega onde? Pastoreia quem? Está numa obra missionária ali abençoada. Fala para o pessoal onde que é isso aí. Pois então, a paz do Senhor, não é? A todos. Sou o pastor Edgar Messias. Para os que me conhecem, eu sou o pastor Edgar Messias. Amém. E para os que não me conhecem, eu também sou. Aleluia. Essa fala é da Jarlene, minha esposa, com quem sou casado há 32 Amém. anos. Amém. 32 anos. E Glória é uma a alegria Deus. poder estar aqui atendendo esse convite, nesse Papo JS, não é? Jovens Shalom. Amém. E espero poder oferecer alguma coisa, né? Amém. Compartilhar um pouco do que a gente já tem. E nós estamos ali em Luzimangues, não é? Muito pastoreando ali aquela obra e com muita garra, muita firmeza, na certeza de que de fato o Senhor está conosco naquele lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Abençoando ali o povo de Porto Nacional, no Porto distrito Nacional. de Luzimangues, Exato. né? Para quem não conhece, Luzimangues é quintal de Palmas, é o terreno de Palmas ainda. Só atravessou o lago Isso. para chegar a ter uma vista linda, maravilhosa. Top. Se você não conhece Palmas, venha para Palmas e vá na Ponte da Amizade. Atravessando a Ponte da Amizade, você chega em Luzimangues, ali onde está sitiada a congregação do pastor Edgar, que tem feito um trabalho extraordinário ali naquele lugar. E nessa noite nós vamos falar sobre sabedoria, dando continuidade ao nosso desafio JS, né? Sabedoria. Isso está baseado no livro de Provérbios. E o pastor Edgar, um estudante da palavra do Senhor, vai compartilhar conosco nessa noite um pouco sobre sabedoria. E ele fez as suas anotações, fez o seu estudo, veio cheio de conhecimento e sabedoria para compartilhar conosco. Amém? Na verdade, um resumão, não é? Amém. Porque de fato é muito extenso, né? Amém, Tem pastor. muito que se passar, mas a gente, de uma forma bem objetiva, né? Queremos compartilhar, sim, um pouco sobre esse assunto tão rico, tão necessário e, por que não dizer, uma questão de sobrevivência. Muito bom, pastor. E Não é? nós estamos aí já na segunda semana e pensando na segunda semana já estamos entrando aí, já começou a semana, na verdade, do desafio, né? Que nós estamos no meio da semana, quarta-feira, mas começou lá no capítulo 8, certo? E lá ele já vem fazendo advertências muito pertinentes sobre isso que o senhor está falando, sobre essa questão uma questão de sobrevivência, né? Uma questão de sobrevivência. Sabedoria não é simplesmente um conhecimento aleatório. Nunca. Perpassa isso, né, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. E não é também uma questão de vaidade, não é?
Boa. alguém levar por esse lado, né? Eu Sou sou sábio. sábio. Até porque quem vai dizer que se você é sábio não é você. Muito bem. É com É como quem dizer você que sou convive. humilde. Não, eu sou muito humilde, obrigado, né? Aham, Diz que a exato. humildade é a primeira coisa que quando você afirma ter, você acabou de É um perdê-la. é um né? indicador que você é o Não contrário. tem. Muito bom, pastor Edgar. Não é verdade? Então, a sabedoria não... Vamos começar por aí. Então, a sabedoria não é algo que eu mensuro que sou, né? A sabedoria é reconhecida na minha vida e não eu que... eu sou um sabereta. Inclusive isso é muito simples de entender, porque as pessoas vão te identificar como uma pessoa sábia pelas suas atitudes, suas maneiras. Boa, Eu pastor. ouvi semana passada, alguém chegou para mim e disse assim: o senhor é um homem sábio. Quando ele falou isso, eu senti Isso é interessante, não é, um pastor? peso muito grande, que eu pensei comigo, o que eu fiz para levá-lo a ter essa conclusão? E o livro de Provérbios, ele vem advertir isso várias vezes, né? Que o sábio, ele está numa busca constante pela sabedoria, né? Ele busca a sabedoria constantemente. E isso deve partir do momento que ele não se reconhece como sábio, mas não dispensa, não despreza a sabedoria. Ele sempre está ali meditando na sabedoria, buscando a sabedoria e sabendo que ela é algo constantemente, ele deve estar em constante busca pela sabedoria, né? E o capítulo 8, como falamos, ele fala isso, que nós devemos buscar a sabedoria, né? Mais do que o ouro, mais do que o ouro muito refinado. Não é, pastor? Exatamente. E você falou uma palavra que me chamou a atenção. Uma constância, né? Buscar de forma constante. Na verdade, por que deve ser de uma forma constante? Porque nós corremos o risco de nos portarmos como sábio, mas em algum momento também termos os nossos deslizes, né? E acabarmos deixando de praticar a sabedoria. Então nós devemos estar em constante busca, porque é um dia a dia, não é? Você deve agir de forma sábia em todo o tempo. É uma constante, de fato. É uma constante. Então, para não se passar por sabiá, né? Em vez Isso. Em vez de ser sábio, se passar por sabiá. Exato. E também o fato de que a sabedoria é algo que você nunca vai conseguir chegar no topo da sabedoria. Muito bom, pastor. Não é? Você nunca vai Muito conseguir bom. chegar no limite. Bom, eu não tenho mais nada o que aprender. Não. Possível. Então, quando eu me deparar com essa situação, então eu estou precisando rever meus conceitos, pastor, Sem é dúvida, isso? Sem dúvida. Então, se eu acho que eu sou sábio, que eu sou melhor do que alguém, eu estou precisando voltar à casa do oleiro, Sem voltar ao cantinho da humildade e aprender de novo. Sem dúvida. E tem um texto que me chama a atenção, Tiago 1, verso 5, né, que diz que aquele que tem essa consciência, que ele está em escassez de sabedoria, ele tem a quem pedir, não é? Ele tem onde buscar essa sabedoria. E Tiago 1,5, né? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria, não é? Muito bom. E obviamente, né? Buscando se cercar de meios que vão culminar nisso, porque se eu ficar só pedindo Deus, me dá sabedoria, e eu não... Então não dá para achar sabedoria só sentado e assistindo Netflix. Nunca, jamais. Aí é que tá perdido. Viu? Pega essa, JS. Não dá para alcançar sabedoria sentado assistindo Netflix. Não, nunca, jamais. Amém, pastor. Então, Glória a eu Deus. preciso buscar ela. Né? A gente falou isso no primeiro episódio de sabedoria. Se você não assistiu, volta o episódio anterior do Papo JS, vê lá o primeiro episódio. Tratou muito sobre Tratamos isso. sobre isso. Mas, pastor, o Senhor dá a sabedoria, né? Então, eu preciso ter um relacionamento com Deus. E como estabelecer um relacionamento com Deus, a não ser pela oração, a leitura da palavra, o jejum, né? O crescimento, a meditação. Então, refletindo na palavra do Senhor. E Provérbio é um livro top para isso, não é? Sim. Vai assim, ser de grande valia, de grande ajuda nesse quesito tão
como nós começamos a falar, né? Que é uma questão de sobrevivência, sabedoria. Né? Provérbio é um livro excelente. Recomendamos, não é? Amém. Que a turma Amém. coma bastante aí esse livro, que vai ajudar muito, principalmente jovens, adolescentes, não é? E por que Sim. não dizer os adultos também, né? Sim, como é uma Todos, busca pra toda constante, né? idade. Nós vamos estar sempre crescendo, sempre buscando, e a gente nunca vai ser varão perfeito até aquele dia, né? Em que nós fomos chamados para a vida eterna, né? E de fato, quando eu falo ser chamado, gente, os teólogos de plantão, por favor, né? Quando eu falo ser chamado, é encontrar, né, com a morte, o dia da morte. Né, os dias incompletos da vida do ser humano, né, pastor? O dia do nascimento, que é um dia incompleto, e o dia da sua morte é um dia incompleto. Ele jamais vai conseguir concluir esses 2 dias. E a Bíblia reforça isso, dizendo que a vereda do justo é como o amanhecer do dia. Não é? Amém. Que vai raiando até ser chegar dia perfeito. perfeito. E quando Muito nós bom. chegarmos à perfeição, Chegou a hora de encontrar com o Pai. a gente não fica no planeta Terra. Muito bom, Não é? pastor. A gente voa. Muito bom. É o 100%. Mas para isso, para essa busca, né, até chegar a ser dia perfeito, eu vou percorrer por um caminho, né? E o caminho da sabedoria, ele lá no capítulo 8, no versículo 12, ele vem falar que existe uma prerrogativa, né, da vida daquele que busca a sabedoria, né? Sim. Que é andar em prudência. Dispõe o conhecimento dos conselhos e a prudência. Habitar com a prudência. Então aí fala de uma questão que me chamou a atenção, que está se referindo à prática, não é? Sim. Andar em Andar prudência. em prudência. Você vai demonstrar pelas suas atitudes a sua sabedoria. Muito bom. Assim como o senhor testemunhou que recentemente o senhor foi abordado por alguém e falou assim, o senhor é um homem sábio. Então, foi pela prática diária, pastor? É isso que acontece? Eu não consegui, assim, no momento, entender. Eu fiz tal coisa que o fez me ver como homem sábio. Observar isso, né? A gente estava num papo, numa conversa, e aí ele pontuou comigo essa questão. Eu senti, como eu disse, um peso, porque é de grande responsabilidade alguém te identificar como uma pessoa sábia. Sim, muito bem, pastor. Né? Porque Porque imagina a vida cristã, desculpa, né, pastor? Exato. Imagina alguém te identificar como um homem sábio e daí a pouco, em alguma outra situação, ele te vê numa prática de insensato. Sim. Não é? Olha o contraste. Ai, meu Deus, eu vi aquele homem numa ação tão sábia, etc., e agora ele fazendo tal coisa. Então, você vai gerar o quê? Um certo contraste muito grande que pode resultar em uma perda daquela pessoa, porque por alguma razão as pessoas tendem a se espelhar em alguém, não é? Sim. Alguém vê que você é um homem equilibrado, uma pessoa sábia, uma mulher sábia, então alguém vai tentar seguir os seus conselhos, sua maneira de viver, etc. E por algum momento ela tem essa visão de você, mas por um momento ela te pega numa situação de insensato. Olha o peso, como eu disse, olha a responsabilidade que está sobre você. Amém. Né? Pastor, e nessa caminhada cristã, já são quantos anos de evangelho? Eu tenho hoje 53 anos e estou na caminhada cristã desde os meus 16. Era esse ponto que eu queria chegar, pastor. Comecei Desde os 16 anos. Então, o senhor se converte aos 16 anos de idade, começa a servir ao Senhor, mas aí que eu quero perguntar, e como foi essa jornada na vida, na juventude do Senhor, mediante a saber que precisa ser um referencial para o próximo, precisa ser um referencial na sociedade, precisa caminhar em prudência, porque, como eu costumo dizer aos jovens, nem todos os dias nós acordaremos sorrindo para as paredes. Isso é fato, né? Na vida, tem um dia que você vai acordar e vai dar uma dor de barriga. Né? E como é que foi para o senhor viver esse momento na vida do senhor, se deparando com esse conhecimento do Evangelho e saber que o senhor precisava ter uma vida diferenciada daquela que o senhor conhecia até ali? Sim. É bem interessante.
o meu início na minha caminhada cristã, a minha família não era, meus pais não eram. Ele nem era uma coisa nem outra. Meu pai não tinha partido, não é? Sim. E isso, por um lado, foi bom, porque ele não iria contrapor qualquer decisão que algum dos nossos irmãos ali tomasse, né? Muito bem. E eu, dos 15 anos para os 16, eu me vi tomado por uma preocupação, que eu não sei, acredito eu que tenha vindo da parte de Deus, uma preocupação de que eu precisava achar o caminho. E nisso eu comecei a orar, na minha ingenuidade, não é? Adolescente ainda, comecei a orar para que Deus me mostrasse o caminho. Eu nunca nem tinha ouvido falar que a Bíblia fala de um caminho, não é? João 14, verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho. Eu nunca sabia disso, nunca tinha lido isso. Mas eu, na minha ingenuidade, comecei a orar nesse sentido. Senhor, mostra-me o caminho. E eu fui tomado por essa preocupação e eu do nada comecei a tentar entender essa questão em algumas igrejas. E resumindo, porque é um tanto longo, não é? Eu andei visitando algumas igrejas e eu tinha uma resistência aos evangélicos, os crentes em geral, tinha-os como falsos enganadores, não é? Sim. Falsos profetas. Eu tinha comigo essa visão que eu também não sei de onde vinha isso, não é? Quero acreditar que não vinha de Deus, obviamente, que aquilo era para que eu tivesse uma resistência e um distanciamento dessa gente, né, do povo de Deus. Sim. Né? Mas assim mesmo, apesar dessa resistência, eu me vi pressionado de forma natural, acredito que vem de Deus, de buscar entender esse caminho. E aí fui numa igreja, fui em várias igrejas, entrei numa Assembleia de Deus, porque embora meu pai não tendo partido, né, não definia uma coisa ou outra, ele tinha uma certa admiração, um respeito pela Assembleia de Deus. Amém. Aquilo foi muito decisivo. Eu fui na igreja Assembleia de Deus na época, e quando, não entendendo o que era aceitar Jesus, nada disso, e eu, naquele dia, eu optei por aceitar a Cristo, não é? Na forma que os irmãos falavam, mas eu não estava entendendo nada daquilo. E eu lembro da minha primeira oração que eu fiz naquela noite. E aqui que eu quero chegar, para a gente prosseguir nesse assunto, a questão da sabedoria. Foi uma oração sábia na minha ingenuidade. Eu orei Muito assim, bem. Senhor, eu estou, como eles estão dizendo, aceitando a Ti como meu Salvador. Eu falei basicamente isso, nunca esqueci. Só que eu tinha aquela resistência de que aquele povo era tudo um sem que fazer, uns enganadores, uns falsos pregadores de Bíblia, de palavra, dizendo ser de Deus, mas eu tinha isso. Mas assim mesmo eu fui lá para fazer uma pesquisa. Eu queria constatar se de fato eles eram aquilo que eu supunha, ou suspeitava, né, que eles fossem. E aí eu orei assim, se esse povo for mesmo um povo à toa, não me deixa ficar aqui no meio desse povo, não. Aí eu fiz a outra parte da oração. E eles orando lá, uma glória, esse poder. E eu ali, concentrado, falava isso. Aí a segunda parte da minha oração. Agora, se esse negócio aqui é de Ti, se o Senhor está nesse negócio, se esse povo é o Teu povo, esse povo fala a verdade, não me deixa sair desse caminho nunca. Amém. E aí fechou a oração. E aí só que eu não orei e ainda fiquei assim. Bíblia, comecei. O que eles estudam? É Bíblia? Está a estudar a Bíblia. Amém. Escola Bíblica Dominical, recomendo Escola Bíblica. A Escola Bíblica Dominical é fundamental, irmão, para você que está aí, quem sabe, cocheando, inseguro, vai ser decisivo. Viu, JS? Escola Bíblica Dominical, domingo às 9 horas. Pelo menos comigo funcionou. Amém. Tem bom. funcionado. Tem funcionado? Acredito que vai continuar funcionando, porque de fato, você vai aprender, você vai tirar Muito sua... bom, E lá pastor. na época, a escola bíblica tinha uma dinâmica bem diferente, não é? Lá não era obrigado, mas tinha assim uma participação interessante, é que cada aluno daquela classe deveria falar uma verdade aplicada, né? Um texto de referência, um versículo que chamava atenção, e tinha que falar de cor.
Então, para você decorar aquilo, memorizar, você tinha que o quê? Estudar, repetir aquilo. Sim. E eu, todos os domingos, eu tinha sempre um texto. Ali eu falava, levantava e falava, o texto áureo, a verdade aplicada, tal. Aí eu lia, e foi. E isso resultou no meu crescimento. E o meu primeiro cargo na igreja foi lecionar um grupo de jovens. Foi para mim uma experiência muito forte. E o legal, essa assistência que tem, né, de forma gratuita. A Escola Bíblica é um curso teológico gratuito. Muito bom. Né, de certa forma é gratuito. Sim, sim. Não é? Pode-se dizer que é gratuito. Como diria o pastor Edilson, né? A maior escola do teológica do mundo é a escola bíblica. Amém. Então, você vai ter todo esse suporte, vai ter pessoas que vão estar ali para te orientar, tirar suas dúvidas. E basicamente foi o meu início, a minha caminhada. Muito bom. Né? Então, o senhor aos 16 anos aceita Jesus, começa ali a se envolver com a leitura da palavra, escola bíblica dominical, culto de jovens. Mas e aí, pastor? Isso também trabalhou diretamente na formação do caráter da sua vida juvenil e adulta. Sim. Né? Então, seria imprudente afirmar que a sabedoria que o senhor veio adquirir por meio da escola bíblica dominical, a sabedoria, o conhecimento do Senhor, né, como um todo, não se resume ao livro de Provérbios, mas toda a palavra de Deus, Verdade. todo o conhecimento de Cristo Jesus, seria isso, pastor? Sem dúvida. Uma das coisas que é muito interessante, não é? Na caminhada cristã, que vai resultar em você obter sabedoria, é você estar cercado de pessoas que têm, né, essa busca, pastores, não é? Homens e mulheres de Deus. Isso é muito interessante na caminhada cristã e vai fazer com que a pessoa venha desenvolver, venha aprender. Porque tem um provérbio, né? Tem um provérbio aqui que diz que se você andar com o sábio, você vai se tornar sábio também. Então, uma vez você tendo esse convívio, não é? Sim. Tal, isso vai produzir em você e vai resultar em um aprendizado, o que obviamente é a sabedoria propriamente, não é? Que você vai obtendo ao longo da caminhada. Como o salmista diria no Salmo 1º, né, pastor? Bem-aventurado o homem que não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Que não anda, né? Não anda no caminho dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Bem-aventurado. É uma pessoa que vai... você tem que olhar com quem você anda, com quem você senta, com quem você convive, não é? Se você tem um pai que, no seu análise geral, né, vamos assim dizer, um pai que no seu análise geral, ele não é uma pessoa sábia, porque por alguma razão não se cercou desse suporte que a gente está aqui propondo, você deve analisar isso e buscar, né, conviver com pessoas que venham agregar, venham somar com você. Isso. Porque você vai poder até ajudar o seu pai, a sua mãe, vai poder ajudar quem está. Sim. O versículo diz, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não é? Que não toma conselho com esse tipo de pessoa, não é, pastor? Não é, a gente não está falando aqui sobre a pessoa se recusar a falar com A, com B, né? Mas é onde ela se aconselha, onde ela se... É sobre prudência, né, pastor? Exatamente. Assim como o senhor na sua juventude foi lá buscar na igreja, né, e se aconselhou com o pai. Pai, me dá a direção aqui. Na verdade, o meu pai percebeu que eu estava indo em algumas igrejas. E nas suas conversas ali, aleatórias, ele soltou essa. E aí eu peguei essa palavra. Falei, bom, tinha várias outras igrejas que seriam top também. Mas aquela palavra me levou a atenção. Bom, eu vou começar aqui pela Assembleia de Deus e se eu concluir que esse negócio aqui tá dando certo, fora do que... Porque eu comecei a estudar a Bíblia, né? Então eu começava a comparar. O pastor falava lá e eu comparava cá. Entende? E isso também vai essa dica interessantíssima, né? Ultimamente nós percebemos que boa parte das pessoas nem sequer abre a Bíblia, né? Sim. O pregador fala o que ele, né, entendeu de falar ali, e a pessoa diz glória, amém, aceita, cá de boa. Deva
conferir. Consultar a Conferir palavra. para ver se aquela referência procede, se é aquilo mesmo está dizendo, se é naquele sentido mesmo. Muito bom, Isso pastor. é muito interessante. É um sinal de sabedoria. E a gente foi citar aqui o Salmo 1, né? A bem-aventurança do homem que não tem essa atitude. E me fez lembrar aqui do versículo 13, do capítulo 10 de Provérbios, né? Nos lábios do prudente se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Pastor? O sábio, ele não é só sábio porque ele detém um conhecimento que vem do alto, uma prudência, né, que se destaca, mas também pelo falar, né? O falar dele tem que ser prudente, tem que ser... E a gente vê muita gente hoje usando as redes sociais para dar opinião sobre tudo, sobre todos, para replicar informações que recebem sem consultar a palavra, né? Nós vimos isso muito em meio à pandemia, né? Pessoas passando adiante informações, não vou falar conhecimento, informações. Sim. E sem consultar, sem saber se de fato era aquilo. A gente viu isso muito dentro da igreja acontecer, né? Verdade. Dando um foco aqui no capítulo 10, versículo 13, diz que para esses que procedem imprudentemente, tem punição. Porque vara, né? A vara é para as costas do falto de senso, ou de conhecimento, ou de sabedoria, fala de consequências, né? Prejuízos, punição. Não é? Então, buscar a sabedoria propriamente requer de fato um esforço. Sim. Não é? Um esforço, por que não dizer um sacrifício? Não é? Mas tem uma recompensa. Você estará livre das punições que a própria vida muitas das vezes dá. Não é? Já viu aquele provérbio que diz que o filho que não aprende em casa, tem um provérbio que diz isso, o filho que não aprende em casa vai aprender no mundo? Sim. E o mundo, não é? O mundo fala de por onde a pessoa vai andar, não é? Do que ela vai fazer, do que ela vai comer, do que ela vai beber, de onde ela vai frequentar. Vai trazer ensinamentos isso também. E infelizmente Sim. tem muitos que não conseguem passar por essas fases e sair do outro lado e dizer assim, rapaz, eu estou no caminho errado. Tem muitos que lá mesmo ele já parte para a eternidade. Né? Nem todo mundo vai ter a oportunidade que o filho pródigo teve, apesar de ser uma parábola, né, pastor? Sim. Acho que cabe muito bem ressaltar isso, né? Verdade. Que mesmo ele ter tomado a sua herança ali de forma precipitada, ter ido viver uma vida dissoluta em meio à prostituição, à festa, gastado tudo que tinha, porque ainda não estava pronto, preparado para poder administrar aquilo que ele recebeu, né? Se cercou de muitos amigos, porque quem está com dinheiro tem muitos amigos, né? Fato. Faz muitas amizades. Então o filho pródigo ele vive uma vida dissoluta, começa a passar necessidade, vai morar com um criador de porcos para se alimentar da comida dos porcos. Mas lá tem um segundo de sensatez, né, pastor? Muito interessante. E isso provém também daquilo que o pai dele inculcou nele. Você falou uma palavra interessante que eu quero focar. Você disse há pouco que nem todo mundo terá a oportunidade que o filho pródigo, na parábola lá de Lucas 15, teve. Sim. E isso é uma mais pura verdade. Porque alguém pode pensar assim, não, porque está cheio na igreja de ex muita Sim. coisa, não é? Pessoas que nasceram no berço. E só um adendo aqui para o ex, quando o senhor fala, teve um movimento há pouco tempo atrás, um movimento de muito crescimento evangelístico, né, dos ex. Sim. Um ex-tudo. Ex-tudo você pode imaginar. Né? E isso não tem nada de errado nisso. Amém por isso, né, pastor? Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Porque Senhor. em algum momento a gente percebe alguém falar assim, olha lá, roubou, matou, fez, aconteceu. E agora está aí na igreja. Agora está aí, a Bíblia Nova diz que vai para o céu na boca da onça. Menos verdade. Ou seja, está não é muito sobre isso que nós equivocado. estamos falando, né, pastor? Não, está muito sobre equivocado. aquela pessoa que está lá fora ainda, Exato. né? É a coisa mais
normal, até porque Cristo veio para este, né? Inclusive, aproveitando aqui, essa de que Cristo veio para esses, foi o primeiro texto bíblico que eu expressei, que eu tive a oportunidade de, na minha primeira oportunidade da igreja, o texto bíblico que eu li, Lucas, capítulo 5, versos 31 e 32, nunca esqueci. Eu tinha negócio de 17 anos, quando eu tive a minha primeira oportunidade na igreja, e porque foi assim, rapidinho isso aqui, para a gente voltar no filho pródigo. Eu comecei a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e cada versículo bonito, interessante, que eu falava, isso aqui vale a pena compartilhar e comentar com alguém, eu marcava, dizia, quando eu tiver a minha primeira oportunidade, será aqui o texto que eu vou expressar. Vou falar. E naqueles dias eu cheguei em Lucas, capítulo 5, 31 e 32, Jesus diz assim, não necessita de médicos são. Pessoa que é santinha, direitinha, não é? Pessoa boa, certinho. Essa pessoa não precisa de médico, né? Amém. Não está enferma, vai procurar médico, não está enferma. Aí Jesus diz assim, não necessita de médico, os são, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então a igreja, voltando à questão de que a igreja está cheia de ex, é porque de fato Jesus veio para estes. Não é? Então não é de se ignorar isso não. O filho pródigo teve lá naquela parábola que o próprio Cristo narrou, para mostrar para muitas pessoas que não vale a pena. Não vale a pena agir de forma insensata, imprudente. O camarada estava de boa lá na casa do pai, e etc e tal. Opta por pegar a parte que lhe pertence, que já foi ilegal isso, porque né, a herança, até onde se sabe, o camarada só vai herdar depois que o titular morre, não é? E ele já pediu a herança com o cabra vivo, né? Antes do tempo, né? Antes do tempo. E o pai, não, porque isso aqui aplica para nós, de que você não é obrigado também a estar ali na casa do pai, não. Eu não sou pastor obrigado, sou pastor porque é livre e espontânea vontade. Se eu optar por não ser mais, é óbvio que isso vai ter uma consequência. E eu nem preciso arriscar, porque eu já sei por outros exemplos. Eu gosto de dizer muito que existem as 3 formas básicas de se aprender na vida. Sim. Não é? Que é aprender com os seus erros, que eu acho que para mim é a pior forma de se aprender. Né? Os próprios vai erros. doer na sua pele. Aprender com seus erros, para mim, é a pior forma. Né? Depois de aprender com os erros dos outros, que não é a pior, não é? Mas pelo menos não vai doer em você, mas então você pode olhar em sua volta. Veja pessoas que estão saindo da casa do pai, o que é que elas estão arrumando? Onde é que elas estão chegando? Está valendo a pena? Aí você olha em sua volta, você vai encontrar muita gente que saiu da casa do pai, que era pastor, era mulher de Deus, optou por sair. Ok, ele é livre para optar, mas veja o que é que elas estão arrumando. Elas estão destruídas, e destruindo outros casos. Olha, é terrível isso. E tem a outra forma de aprender, que é aprender com aqueles que acertam. Boa. Essa é uma das top também. Você deve olhar em sua volta, o que que o Felipe está fazendo que está sendo bom? O Felipe é um homem casado, uma família, tem filho, legal. Eu quero isso para mim. Então, veja o que é que o Felipe está fazendo, o que é que ele anda falando, onde ele frequenta. Porque isso aqui é muito interessante observar, Felipe e todos que vão ver, né, que vão assistir, que às vezes as pessoas querem viver pegando aqui o Felipe mais uma vez, viver o que o Felipe está só que elas estão fazendo o contrário do que o Felipe faz. E querem o mesmo resultado. Eu estava caminhando com a minha esposa lá em Luzimangues, onde resido, e aí um cidadão em um boteco, que eu já conheço, né, já o conhecia e o conheço, ele gritou de lá, como eu gostaria de ter uma família. Foi mais ou menos nesse sentido, de ter uma família como a sua, pastor. Eu não dei muita ideia, porque foi um tolo que falou isso. Cara, uma vida, enfim. Bagunçada. E aí eu comecei a pensar assim, o cara quer ter a esposa que eu tenho, a casa que eu tenho, os filhos que eu tenho, a vida que eu levo, mas ele está no boteco. Ele está enchendo a cara, ele está no jogo de azar, ele está na prática totalmente contrária. Como é que ele vai viver os meus errado? Como é que ele vai viver os meus resultados se ele está fazendo o contrário? Então tem essa forma de você aprender. Você aprende também com quem está acertando. Olha em sua volta, você vai ver muita gente que está dando certo na vida. Você olha o nosso pastor Hermes, não é? Por exemplo, um homem de quase 80 anos,
tem muito a nos ensinar. Com certeza. Tem muito que nos... Então é uma pessoa, é um exemplo a ser seguido que está dando certo para ele. Horas, você vai fazer exatamente, não é que você vai fazer exatamente igual, falar igual, mas ver o que ele fez para chegar até aqui e vamos buscar trilhar esse caminho. Eu peguei o exemplo do pastor Hermes e do evangelista Felipe, mas você tem muitas outras pessoas aí que você pode se espelhar. Então, as 3 formas básicas de se aprender. Com seus erros, é péssima opção. Os erros dos outros, mais ou menos, mas não é muito legal. Não é? Mas pelo menos não vai doer na sua pele. Muito bom. Agora, aprender com quem está dando certo, com quem está... Conselho de sabedoria. É top isso daí, cara. Conselho de sabedoria. Aprenda com quem está fazendo certo, com quem está dando certo, né? Exato, exato. Siga os exemplos Para não dele. correr o risco de aprender com seus próprios erros. Muito bom. Pastor, e aí o senhor falando nisso, uma situação que o jovem ele passa muito, né? Acho que isso perpassa por todos os jovens, né? Essa fase que a gente está começando a trabalhar, saindo muitas vezes da faculdade, começando uma carreira profissional, uma vida profissional, muitos ali tendo acesso ao primeiro emprego, né? Conhecendo novas profissões, vai trabalhar. E a questão financeira é um problema de toda a sociedade, né? Nós vivemos num mundo capitalista, né? Onde o dinheiro ele é necessário para uma vida digna, confortável, né? Porque quem quer ter conforto, ele tem que ir atrás desse recurso, não é? Só que o senhor falando sobre aprender com os erros dos outros, me conectou direto aqui no capítulo 11, no versículo 15, né? Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de si estará seguro, né? Muita gente no anseio, né, ali na juventude, de começar um negócio, de empreender, né, ou de querer ajudar alguém que está com o nome sujo, né? Geralmente acontece isso, e eu estou falando aqui porque eu vivi essa situação na minha juventude, Então, de querer emprestar o nome para os outros, né? E a Bíblia adverte aqui, ipsis literis, né? Está escrito. Então, pastor, vamos falar sobre essa questão de ficar por fiador, de emprestar um nome para outro, de fazer um compromisso que você nem sabe se tem condições de pagar. Isso daí são inúmeros exemplos. A gente Né? já viu. E fazendo alusão ao que o senhor está falando, né? De aprender com os erros dos outros. Né? Então não entra nessa, porque primeiro, você já tem exemplos diversos que não dá certo. Você vai perder o amigo, não é? Sim, a amizade vai ser desfeita. Uma série de... Vai ter um racha na família. Vai ter, e pode resultar em até morte e outras coisas mais graves. Mas eu quero voltar um pouquinho antes, o capítulo 9, versículo 13, vai falar sobre o engano, né? O jeitinho. Ah, sim, não é verdade? pastor, sim, verdade. Antes um pouquinho de falar, mas na verdade já fechando essa questão de se manifestar como fiador de alguém, você vai arrumar problema. E as consequências sérias. Mas, antes um pouquinho, no 9, do 13 ao 18, do capítulo 9, trata sobre a questão do engano, né? Das vantagens que alguém acha que está tendo, e o jeitinho, o suborno, alguém que acha que está se dando bem, prejudicando alguém. É um conselho que a Bíblia diz, não entra por esse caminho. Por quê? Porque no final tem condenação. Não, e tem tudo a ver esse aspecto, pastor, porque aqui também está falando sobre finanças, né? E lá está falando também, está relacionado sobre essa vantagem devida, né? Vou levar só um grampeador do trabalho, vou pagar aqui vou dar aqui uma gorjeta aqui para o guarda aqui livrar dessa multa hoje. Verdade. Né? Tenhamos muito cuidado, porque uma vez que isso é uma prática condenada, não só pelas escrituras, porque isso não é nenhuma questão de ser evangélico. É lei, né, pastor? Isso é uma contravenção, né? É uma questão natural, de cidadão. Né? Um cidadão de bem, ele vai sair fora dessas coisas. Aí acabamos de retornar à prudência mais uma vez. Sim, não é, pastor? Exatamente. Acabamos de retornar à prudência, porque a partir do momento que, se eu opto por sempre levar uma vantagem, existe um provérbio popular que diz, né, um adágio popular, né? O mundo
é dos espertos. Já teve muito filho de crente apanhando por conta dessa. E até pode ser, mas não é o nosso caso, porque nós não Amém, somos pastor. desse mundo, não é? É verdade, nós não pertencemos a esse mundo. É, Né? Estamos aqui a passeio. O mundo pode até ser dos mais espertos na visão mundana, mas o que eu e você tem a ver com isso? Amém. Isso não é coisa para nós. Amém. Não, isso não nos Então- pertence. Não é? Então, devemos estar desconectados desse provérbio popular, não é, pastor? Sem dúvida. Porque devemos andar com a prudência. E o suborno, a vantagem devida. Se eu tenho praticado isso, então eu estou na contramão da sabedoria. Do que a palavra nos ensina acerca da sabedoria. Da Exatamente. sabedoria. Então, se eu estou na contramão, logo eu sou um tolo. É. E olha, e você percebe que até mesmo uma pessoa, na sua simplicidade, ela não vai concordar assim de pronto com essas questões do jeitinho, do suborno, de tirar proveito aqui. Entendeu? Até de mais certa forma, simples que ela for. ali. no geral, a pessoa traz em si a ideia de que isso é ilegal, é desonesto, indevido, entende? E volta e meia você se depara com casos de pessoas que está na posição de dar o exemplo, e aí ela não dá o exemplo e ela é cobrada por alguém totalmente alheio àquela Talvez aquela até, visão. talvez até a pessoa que estivesse mais sujeita ou propícia a fazer o errado, e ela fala assim, não, peraí, eu não faço não. E você Verdade. também não deveria fazer. Exato. Não é? Então, é uma questão de sabedoria, fugir dessa prática, né, pastor? Sim. E nós vivemos num país que quase que que a corrupção é cultural. Se corromper, tomar vantagem, levar vantagem, ser o melhor, ser o mais forte. Né? E a palavra do Senhor vem nos advertir ao contrário. Exato. Se eu quero ser sábio, eu tenho que fugir Dessas práticas. dessas práticas. né? E fica claro que não é uma missão simples, Sim, não é? Mas não é uma missão que se diga isso é impossível, não é? muito bem. A Bíblia nos ensina aí na contramão, não é? De praticamente tudo que o mundo em si defende como legal. Então, eu sempre ouço dizer que nós devemos ser assim. Se, no geral, a maioria está dizendo sim, e a Bíblia está dizendo não, você deve escolher ficar pela Bíblia. Vai e diz não. Seja o contrário. Se a maioria está dizendo não, e a Bíblia diz sim, você está respaldado na palavra, então, diz sim. Você deve ir sempre na contramão. E em algum momento, fugir dessa ideia do todo mundo, né? Está todo mundo fazendo, todo mundo rouba, né? A grosso modo. Todo mundo faz. E aí eu sempre uso dizer assim, você não é todo mundo. Frase de mãe, né? Jovem, a frase que sua mãe sempre falou foi o maior conselho de sabedoria da sua vida. Você não é todo mundo. Não é. Muito Simples, bom, pastor. simples assim, né? Muito E perceba que não é simples, uma coisa mas- que dependa de tanto estudo para se concluir que é óbvio. É o óbvio, né, pastor? O óbvio, ele precisa ser dito. Ele precisa ser dito. E é dito, às vezes, por alguém tão simples que quem ouve não dá, às vezes, Às o vezes devido valor. menospreza. Quem está falando isso aí? A vovozinha lá já está caduca. Não sei o Ah. quê. Vai que está caduca. Ali tem experiência. E a experiência conta muito, né, pastor? muito. Não, É? não desprezai os cabelos grisalhos. Exato. Né, pastor? Me chamou a atenção bastante aqui sobre a questão da sabedoria, Ah. o fato de falar pouco, não é? Ah. Manter a boca fechada. Isso aqui é um tanto desafiador, Muito bom, não é? pastor. É muito desafiador, principalmente para algumas pessoas, porque tem pessoas que naturalmente ela é mais calada, né? Ela é mais Sim. de ouvir. A personalidade dela já faz ela ser uma pessoa natural. mais ouvinte do que Isso. alguém que se pronuncia, né? Contudo, para aquela pessoa que naturalmente parece que a língua coça para falar, não é? Fala pelos cotovelos. Tem um tal de falar pelos cotovelos, né? E tal. Isso é uma coisa séria. E aqui em Provérbios nós vamos encontrar conselhos sobre a importância de você
se esforçar para manter a boca fechada. Não é? Sim. Já viu aquele provérbio? E aí se aplica, muito interessante. Boca fechada, Não entra mosca. não entra mosca. Não é? E muitas das vezes tem pessoas entrando em enrascada por falar demais. Não é? Tem também aquela outra observação, né? Eu já ouvi alguns observarem que a palavra certa, dita da forma certa, pela pessoa certa, na hora certa, no lugar, meu Deus, é top. Ela gera vida, né, pastor? Agora, não é fácil a palavra ser dita com tudo isso dentro do seu normal. A palavra certa, dita pela pessoa certa, da forma certa, no lugar certo, para a pessoa certa. Mas eu quero focar aqui nesse conselho, né, que o sábio deixa para nós na questão de falar pouco. E aí eu quero até ler aqui, Felipe, Sim, um senhor. texto que está em Tiago, porque quando eu estava passando por essa busca, me veio aqui Tiago capítulo 1, ou melhor, capítulo 2. Recapitular aqui. Eu abri aqui porque o capítulo 3, na verdade, e o versículo 2 diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é prudente, né? É um varão capaz de refrear também todo o corpo. E aí ele segue falando sobre essa questão de agir com a prudência e falar o mínimo possível. E aí ele fala sobre a língua, né? Vai falar na sequência sobre a língua, que é um pequeno membro, mas com um poder absurdo. Você deve ter muito cuidado com esse negocinho chamado língua, não é? E aí o 6 diz assim, a língua é como um fogo, né? E é como um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, né? E contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ou seja, pode resultar em uma pessoa ser penalizada, não é? Se ela não souber usar com prudência, com sabedoria a língua. E é muito interessante observar que tem gente que fala certas coisas e depois ela corrige assim, não, foi de brincadeirinha. Eu falei, mas não é assim não, né? Vai só para... Eu acho isso um absurdo, porque Jesus ensina, né, lá em Mateus 12, 34, ele fala que a boca vai dizer aquilo que o coração Está cheio, está cheio. transbordando. Então não tem essa, tenha muito cuidado com o que você está falando. E já viu aquele provérbio que diz que toda brincadeira Tem um fundo de verdade. não é? Então, não vai nessa não, porque alguém que você fez esse tipo de brincadeira não vai acreditar que você fez sem maldade, sem brincadeira. Então, cuidado com o que se fala, não é? Porque isso tem um peso muito grande e vai trazer sérias consequências. 10:19 fala o seguinte, sobre o perigo de falar muito, diz lá que é falta de prudência. A falta de prudência, que aí já voltamos no começo da nossa Exatamente. fala, né? A prudência, ser prudente. E mesmo porque, pastor, a gente está aqui e sabe muito bem o poder da palavra, e o senhor destacou muito bem com essa referência, mas nós que cremos na criação, né? Num Deus uno, criador dos céus e da terra, e muitas vezes não observamos como Deus criou todas as coisas. E foi simplesmente falando, dando uma ordem verbal, o poder E aí da palavra. Você me fez lembrar aqui o seguinte, que a palavra ela tem o poder de produzir vida e também tem o poder de produzir morte. Olha só, ainda aqui dentro desse aspecto, diz o seguinte, que o mau uso da palavra ela vai produzir blasfêmia, fofoca, calúnia, mentira, falso juramento e assim por diante. Tem o poder de destruir, manchar ou corromper todo o caráter de uma pessoa. Então veja, a língua é posta, né, ela é posta mesmo como que se estivesse
incendiando, como diz o texto aqui do capítulo 3 de Tiago. É como uma faísca que pode incendiar uma floresta. Então, o mau uso dela pode trazer sérias consequências. Pastor, e aí então, vamos lá. O senhor me fez pensar aqui em algumas indagações. Então, esse jovem, o jovem Shalom, que está fazendo o desafio de sabedoria, ele tem o hábito, né, o hábito de contar mentirinhas. Ele tem o hábito de contar pequenas mentirinhas, aquela famosa, o pessoal dá conotação de mentira branca. Ele tenta abrasar, amornar as coisas, né, para parecer um pouco mais suave, um pouco mais leve, e para isso ele conta uma mentirinha. Então, além de não ser sábio e prudente, ele está trazendo condenação sobre si, contando mentiras. E eu vou ter isso como se fosse um ensaio, né? Um Sim. ensaio, uma mentirinha disfarçada ali e tal, uma bobeirinha e tal. É um preparo. Porque você vai criando esse hábito. Nós somos tendenciosos a desenvolver hábitos bons E ruins. e ruins. Muito bom, pastor. Então, às vezes começa sem maldade, não tem nada a ver, besteirinha, mas aquilo ali vai tomando forma. E sem contar que o nosso adversário ele não vai ter pressa, né? Dizem, eu não tenho como comprovar isso, que o inimigo é muito paciente, né? É uma qualidade dele, ele é paciente. Ele não tem pressa de você já soltar uma mentirona logo de uma vez, não. Ele vai deixando você, não é? Você vai se emaranhando, né? Ele só fala que não viu. Tem uma colocação que você me fez lembrar também agora, que fala sobre uma inverdade, né? A pessoa não mentir, foi só uma inverdade. E o que é uma inverdade? Por exemplo, alguns casos, existem alguns profissionais que eles não podem omitir a ação deles. Eles, por exemplo, médicos não podem se negar a prestar um socorro, né? Eu não estou falando aqui sobre a exceção, estou falando sobre a regra, né? Via de regra, ele não pode, assim como um policial, ele não pode, mesmo um policial militar, mesmo que esteja fora de serviço, esteja paisando, ele não pode negar socorro a alguém que precisa, um bombeiro, e entre demais profissões, e a gente não pode negar socorro por caráter. Mas existem as profissões que têm por obrigação ética e moral de fazer. E aí o ser omisso também entra nisso. Porque a partir do momento que eu omiti uma verdade, né, eu não menti. Mas também não falei o que precisava ser falado. Não disse o que precisava ser dito. Né? Ser conivente, né? E a partir do momento que eu sou conivente, então também partilho daquela mentira, partilho daquela mentira de fato. Sim. E logo sou mentiroso também. Isso vai tomando forma, não é? Eu me torno cúmplice da mentira, sim, não é, pastor? E isso é muito perigoso. Vai trazer consequências muito sérias. E aí, ainda dessa questão do dominar a língua, né? Isso, sim, é muito sério, porque o que acontece? A pessoa conta algo aqui que às vezes ele não tem nem como provar. Ele ouviu alguma coisa. Lembra do mensageiro sem mensagem, chamado Ahimaás? O Ahimaás, numa situação lá de guerra, não é? Ele tinha o costume, ele era um mensageiro. Tá? Só que ele, naquele assunto, ele não estava dominando. Quando houve lá a morte do Absalão, tá? Aí mandaram, quem ia levar a mensagem não era o Ahimaás, mas o Ahimaás apavorado, não, deixa eu correr, deixa eu ir. E ele correu na frente do mensageiro que de fato tinha uma verdade para contar. Chegou lá, o rei, lá vem o mensageiro, vem correndo, ele tem algo a falar, deixa ele falar. Quando ele foi falar, ele contou coisa com coisa, não sabia direito o que tinha acontecido. Falou, não, fica do lado, está vindo outro mensageiro lá. E o outro sim tinha uma verdade do que de fato estava acontecendo. Então tem pessoas que muitas das vezes ela fica nessa ideia de querer passar para frente, ela nem apurou o caso. Isso nem é perigoso. Sabe se é. Isso é perigoso, pode trazer consequência, uma mensagem, uma fala mal colocada. Isso, e depois para a pessoa corrigir isso, meu amigo, como diz o provérbio, dá pano para manga. Eu costumo pregar bastante nesse sentido que o senhor está dizendo, né? Muitas vezes não é
o que se fala, né? Mas é como se fala, a forma de levar mensagem, né? Saber do que está falando para não atropelar as coisas e ser um falso mensageiro, não é, pastor? Você me fez lembrar de um caso. Conta-se uma história antiga de um simples pedreiro do interior, foi para São Paulo trabalhar, e aí lá num prédio muito alto, ele não tendo muita experiência, ele desequilibrou e aconteceu um acidente trágico. Ele veio a falecer, porque ele caiu numa altura muito alta, né? E aí foi fatal. Alguém ligou para a família no interior, né? E para dar a notícia. E olha a forma que o mensageiro ligou. Olha, eu quero informar para a senhora que o seu esposo, né, ele sofreu um acidente aqui, ele caiu, ou melhor, perdão, ele não falou o esposo dela. Ele ligou e falou, olha, o paletó, o blazer do seu esposo caiu numa altura muito grande. Aí a mulher, tá, aquele paletó, aquele blazer, ok e tal. Só que detalhe, ele estava dentro do blazer. Primeiro, se ele fala de cara, logo ele caiu e morreu. A mulher ia dar um piripaque lá, ia morrer também. Então ele preparou, olha, aquele blazer, aquele paletó que ele trouxe e tal, caiu numa altura muito. Então a forma de você falar com propriedade, falar com verdade, sem rodeios, falar sabendo o que você está falando. Isso é muito importante. E é a recomendação, né? É a proposta bíblica. Você vê o que fala, né? E ao falar com fundamentação. Porque aí você vai ter facilidade para provar aquilo, né? Sim, a gente recentemente estamos sofrendo as consequências da pandemia, né? Esses 2 anos que o mundo parou. Mas nós vemos fake news, muitas mentiras, muitas inverdades sendo espalhadas, coisas que já estavam numa situação crítica, de medo, de constrangimento, e por conta dessas mentiras, de informações, de falsas informações, ainda as pessoas acabaram sofrendo mais, doendo mais. O capítulo 11, o versículo 13, fala sobre o mexerico. O mexeriqueiro. O mexeriqueiro, é aquele que faz fofoca. Não. É? Veja que a Bíblia, ela tem tudo, né? Trata de tudo que se possa imaginar. Até o fofoqueiro, pastor. Até o fofoqueiro, a Bíblia trata disso e trata de forma a reprovar também. Não é? Então, é uma prática de alguém que não é sábio, de um insensato, um tolo. Não é? Essa prática também, aí no capítulo 11, versículo 13, é uma prática também condenada e merece um certo foco nisso. O fofoqueiro, então, o fofoqueiro, o cuviteiro, aquele que fica espalhando histórias, né? Você não pode dar a paz do Senhor, que ele já fala assim, tá sabendo? Você viu? Ficou sabendo o que aconteceu com fulano, Beltrano e Ciclano, e dá notícia da vida de todo mundo. Isso é muito sério. E tem quem goste, não é? Tem quem sente goste. uma satisfação sobre isso, sobre estar falando da vida dos outros, sobre isso é algo que você, porventura alguém, né, conhece alguém assim, evite, não é? Deve ser evitado. Deve ser evitado. Até para você não ser contaminado e quem sabe ajudá-lo a se libertar. Fomentar ainda, se libertar disso, né? E também não fomentar, né, pastor? Exato. Porque quem empresta o ouvido também acaba sendo conivente, né? Tá apoiando ali, até sorri e até aplaude ali aquela prática. Rapaz, eu sabia e tal, aquela coisa. E aí vai, é terrível. Não, é mesmo papo JS. Não acredito, meu Deus. Vamos mais, né? Sim, pastor. Tem muita coisa aqui que dá pra gente tirar muitas lições, não é? Muito aprendizado. O capítulo 11, versículo 15... fala sobre o ser fiador, ou seja, nós já adiantamos isso, né? Sim. O 12, né? O provérbio 12 inicia dizendo que quem ama a disciplina, né, ama a sabedoria, né? Mais um foco aqui sobre essa disciplina, que nós até falamos um pouco a esse respeito, não é? Em algum momento atrás, só dando mais ênfase aqui. E que mais? Que mais podemos aqui prosseguir? O 13:3 é um conselho sobre a importância
sobre este ponto de abrir o entendimento, né? Buscar se cercar desses meios que você possa estar, vamos usar um termo que se usou muito tempo atrás, imunizado. Né? Boa, pastor. Você deve se vacinar contra essas práticas para que você possa ter uma vida mais sossegada, uma vida mais pacata, tranquila, né, em certo sentido, e não venha colocar em risco a sua vida, o seu ministério, né? Colocar em risco o seu negócio, o seu comércio. Não é? Isso é muito importante. E o bom de tudo isso, que está ao alcance, né? A palavra de Deus está ao alcance de todos. Muito Não é? bom. Então, uma vez estando ao alcance, por que não usar? Usufruir desse Não é? conhecimento, dessa Por que sabedoria, não? né? Por que não? Está aí à nossa disposição. Mas por alguma razão, você falou da Netflix, né, agora há pouco, por alguma razão, nós somos tendenciosos a gastar muito tempo com coisas fúteis, né? Coisas à toa, banal, que não traz, pode até trazer uma satisfação ali no momento, mas não vai te fazer crescer, não vai te fazer... Não traz um vai te crescimento, um edificar em desenvolvimento. nada, né? Então deve ser evitado essas coisas, né? Sim. É sobre o foco, não é, pastor? Sobre o foco. Porque, às vezes, é necessário a gente ter um momento de lazer, de descanso, né? de descontração, de divertimento. Mas não podemos deixar de saber o que é prioridade, né? E o que é lazer. Porque a nossa geração, essa geração que nós estamos vivendo, ela é levada, ela é movida pelo entretenimento. Sim. Né? Há um dado recente de que o jovem brasileiro, a população brasileira como um todo, é um dos maiores consumidores de tempo em celular, nas redes sociais. Ultrapassa as 4 horas diárias. E não é aquela 4 horas assim, não. Eu peguei aqui um pouquinho, soltei, aí... Da hora que eu peguei até a hora que eu parei de usar. Não, é 4 horas aqui, ó. Na frente do celular. Eu estou aqui, pessoal, porque a minha Bíblia está aqui. Uma das minhas leituras aqui. Eu amo ler aqui no celular. Uso, por exemplo, pastor. É que você pode usar para algo positivo. Sim, sim. Né? Porque de fato facilita muita coisa. Nós falamos isso no primeiro episódio e vamos reforçar com isso aqui. Todas essas coisas não foram feitas por Satanás. Todas essas coisas foram feitas para a glória de Deus. Né? Para Deus, porque o conhecimento vem dele, todas essas coisas permeiam por meio dele, queira você acreditar ou não, mas sim, de fato, todas essas coisas provêm do Senhor. Verdade. Né? A forma com que eu utilizo, né? Até mesmo a palavra do Senhor. A exemplo, né? Existe um movimento, a gente falou aqui sobre prosperidade, sobre finanças, né? Existe um movimento muito forte hoje nas redes sociais, nas mídias, né? Do livro de Provérbios, porque Salomão, né, pediu sabedoria, né? E qual foi o motivo mesmo, pastor, que Salomão pediu sabedoria? Muito bem lembrado. Salomão teve uma oportunidade de pedir o que ele quisesse, não é? Sim, muito bom. Porque Deus abre para ele lá. O que é que você quer? Naquele sonho, né? Naquela visão que ele teve. Pede-me o que você quer. E aí Salomão, sabiamente, não é? É claro que aquela sabedoria para pedir sabiamente não foi assim, né? É provável que ele tenha aprendido com seu pai, com a sua mãe. Né? E ele, agora como rei de uma nação tão importante, ele pede a Deus sabedoria, porque ele queria governar com excelência. Ele queria aplicar a sabedoria não para seu bem-estar, eu sou sábio, mas para poder atender ali as demandas que haveria de acontecer, como de fato aconteceu, não é? E Salomão foi essa figura para nós, não é? É uma referência de sabedoria muito grande, porque de fato a sabedoria que vem de Deus é algo que a gente não consegue dar assim, uma definição exata, né? Tem a sabedoria do mundo, a sabedoria humana e tem a sabedoria de Deus.
E essa que Salomão recebeu foi uma sabedoria que veio de Deus. Uma sabedoria divina. Glória a Deus. Muito Amém. interessante. E Com essa isso- finalidade, né? Sim. De ajudar. De E atender. sobre isso foi o Senhor, né, ao admirar, né, a postura de Salomão, a ver, né, o que Salomão pediu, e não somente deu sabedoria, mas deu riqueza, prosperidade, poder. Exato. E aí, por conta desse poder, eu confesso aqui, JS, eu também já orei pedindo sabedoria, querendo alcançar riqueza. No meu tempo de falta de conhecimento, de falta de A senso. finalidade sua de obter sabedoria era para alcançar riqueza. Exatamente. Mas era falta de conhecimento, falta de Sim, sabedoria. Sabedoria. Falta de Exatamente. sabedoria, né? Exatamente. Novo na fé, pouco conhecimento, mas sabia da sua prosperidade, porque a gente sempre ouviu falar da riqueza de Salomão. Se ele pediu sabedoria e ficou rico, eu também quero sabedoria e vou ficar rico, né? Mas nem todo sábio é um rico. Exatamente. Né? Financeiramente. Nós estamos falando de dinheiro, Cifra. né? De money. É. Money. E existe um movimento muito forte hoje nas mídias sociais sobre isso, né? Sim. As pessoas usando a sabedoria de provérbios para poder enriquecer, para poder prosperar, para poder isso, para poder ser aquilo. Porque os princípios bíblicos, eles, a exemplo, a lei da semeadura. Você não precisa nem acreditar em Deus para viver esse princípio. Qualquer um sabe. Se você plantar feijão, nasce feijão. Não tem para onde. Não tem para onde. Não é aquilo que você planta, você colhe. Princípios bíblicos. Se você cumpre um princípio bíblico, crendo na palavra ou não, você vai, né, a exemplo do que eu citei aqui, vai colher aquilo que você plantar. Né? E tem esse movimento que acontece nas redes sociais, nas mídias sociais, esperando, né, utilizando de provérbios, utilizando dessa sabedoria, né, cristã, dessa sabedoria teológica, para poder prosperar. E nós vemos pessoas prosperando, mesmo cometendo outros descasos com a palavra, mas prosperam, melhoram, mudam de vida porque obedecem a alguns princípios. Exatamente. Né? Age com sabedoria. Age com Naquele sabedoria segmento. naquele segmento, naquela situação, né? E o resultado vai ser um resultado positivo. Positivo. Sem dúvida. Né? Mas, ao longo prazo, investindo a longo prazo, isso pode ser também perigoso, não, pastor? Então, vai muito da intenção. Por que a pessoa está nessa busca? Onde é que ela quer né? chegar? Não é? Porque não adianta, né? A palavra já veio advertir, não adianta eu querer ganhar o mundo todo, o mundo inteiro, e perder minha alma. Não é, pastor? Aí tem aquele caso do jovem que era rico e foi, não é, numa conversa com Jesus, e Jesus lança para ele o desafio dizendo que lhe faltava uma coisa, Uma única coisa. que era ele desfazer daquilo que ele possuía e repartir, né? Distribuir entre o povo e seguir a Cristo. E ele emudeceu e desistiu. Aí Jesus vai dizer lá na frente de que é difícil um rico, né, vir a se interessar pela salvação. E em outro momento Jesus diz assim, porque onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Então, é preciso ver o que está motivando alguém a obter sabedoria, porque se é com a motivação de ajudar pessoas, de viver uma vida mais controlada, equilibrada, vai resultar em glorificação do nome do Senhor, não tenha dúvida, você vai adquirir. Só que é fato, você não vai receber agora, toma sabedoria. Pá. Você vai adquirindo isso gradativamente. É no gota a gota. E quem busca diligentemente recebe a porção devida, não é, pastor? E outro sim. E tem outro porém. Deus vai te colocar em situações, vai vir desafios para você exercitar essa sabedoria. Muito bom, pastor. Não é? É bom Sim. observar isso, porque às vezes alguém, é igual lá, o apóstolo Paulo ensinando sobre a questão da paciência. Né? O que é que gera paciência? Tribulação. Então, quando a pessoa olha pedindo paciência, o método de aprendizado, de recebimento, é prova, é desafio, é você ser afrontado, ser fechado lá no trânsito, entende? E aí, quando muitas das vezes você vem passar por uma situação dessa, é de você aprender, você
dá o troco, né? Então, Fecha também, sim. buzina também, xinga Xinga também. Me Então xingou ali, já tô nervoso aqui, vou também. é basicamente assim, você quer sabedoria? Quero. É bom ouvir alguém sábio? Sim. Então você quer sabedoria? Legal. Então se prepara que vai vir desafios para você desenvolver a sabedoria. E a gente não precisa também achar que a prática disso demanda de um evento extraordinário, de uma circunstância fenomenal, de um abrir o mar vermelho para utilizar a sabedoria. A sabedoria está... Acordei mais cedo, me alimentei direito, estou cuidando do templo. Sim. É para basicamente todos os aspectos da vida, em todos os sentidos. Vai haver situação que vai exigir, né, muito. A experiência. E se Deus quiser te usar ali, é óbvio que Ele vai te usar. Nós somos instrumentos, não é? Sim, Mas sim. também por coisa simples, coisa básica. E você vai usar uma prática de sabedoria. Rapidinho, conta-se uma história de um sábio que estava caminhando, e aí ele com seu discípulo, ele hospeda numa certa casa, e naquela casa o povo era tão humilde, e a única refeição que eles tinham era leite, porque eles prendiam, tinha uma vaca lá presa no toquinho, e era de onde eles tiravam leite para se alimentar, só tinha leite. E aí na conversa ali, os moradores da casa falaram: seu sábio, nós somos muito pobres, muito humildes, e a única coisa que nós temos é um copo de leite para o senhor. E aí ele tomou o copo de leite com seu discípulo e foram dormir. Quando amanheceu bem cedo, ali por 3, 4 da manhã, o sábio levanta, chama o seu discípulo, fala e solta a vaquinha, empurra ela na parambeira abaixo. Aí o discípulo, mas sábio, é o meio de sobrevivência desse povo, isso vai matar, o único meio de sobrevivência, não faz o que eu estou mandando. E aí empurrou a vaquinha caiu e morreu a vaquinha. E eles foram embora, o sábio e o seu discípulo, e deram no pé. Passado muitos anos, o sábio opta por voltar lá e chama o seu discípulo. Vamos voltar lá? O discípulo ficou assustado, porque nós vamos voltar onde nós matamos a vaquinha, o único meio de sobreviver. Vamos voltar lá. Quando chegou lá, tinha muita fartura, muita comida na mesa, e mandiocas, e milhos, e muitos bolos, e carnes, e etc. E aí o povo recebeu o sábio com alegria. Seu sábio, olha, naquele dia que vocês passaram aqui, vocês saíram cedo, nós não conseguimos nos despedir. Quando nós acordamos, nossa vaquinha tinha morrido, etc. Tal. Mas aí, seu sábio, nós ficamos sem a vaquinha, o nosso único meio de sobrevivência. E aí, uma vez que ela morreu ali, que ela soltou-se da corda, do toco, e morreu, nós ficamos sem ter o que comer. E aí resolvemos plantar alguma coisa. E aí descobrimos que a terra era boa, que a terra era fértil. E olha quantas coisas produziu aqui. Aí a moral é que às vezes a pessoa, ele agiu com sabedoria para resolver um problema crônico que estava ali, as pessoas não conseguiam enxergar. Comodismo que estava naquela ficava família. Só naquela dependência. Então, vai ter situação que você vai precisar. Salomão, voltando aqui, Salomão precisou de muita sabedoria naquela demanda lá das duas prostitutas que levaram um filho lá e uma dizendo que era. E o povo não sabe a história, não é? Sim. E aí Salomão, uma sabedoria que muitos o admiraram. Traga-me uma espada. Vamos dividir ao meio esse menino agora. Vai um para você, metade para você, metade para você. Salomão fez isso e observou a atitude das mulheres. Aqui não era a mãe verdadeira, isso mesmo, nem eu e nem ela. Aí o rei, opa, a mãe falsa é você. Dá o neném para aquela lá. Então, vai ter momento que você vai precisar de uma sabedoria extrema. Só que uma vez você sendo um homem, uma mulher de Deus, Deus vai manifestar isso no momento oportuno. Isso vai acontecer ao longo da sua caminhada. Amém. Né? Amém. No seu dia a dia. Amém. Então, as circunstâncias vão nos fazer, vão ser geradas circunstâncias para que nos provemos, né, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, o nosso testemunho de fé. Desde que você busque sabedoria
sem essa pretensão de se beneficiar. Mas para ser bênção, né? Isso vai ter um retorno para você, mas a priori não é essa. Não é? Podemos então até afirmar, pastor, que por muito nós nos apoiamos em falsos preceitos, em falsos desejos para buscar o conhecimento, a sabedoria, e que os dias vêm nos ensinar a ser mais prudente, a mais calmo, mais tranquilo, né? Isso que os mais velhos acabam por testificar dia após dia, né? De ter mais calma, mais prudência, apesar que não são todos, mas na sua maioria, pela experiência de vida, pelo que já foi vivido, acabam testificando. Nós também não precisamos esperar os muitos dias, né, pastor, para poder viver a sabedoria. Sim. Podemos viver ainda na nossa juventude Sim. a sabedoria e Sim. desfrutar Tem muitos, disso, né? muitos Podemos casos. olhar para nós mesmos. A exemplo dessa história maravilhosa, eu conhecia, né? Essa história, ela é maravilhosa, né? Se Porque às aplica. vezes nós estamos diante de circunstâncias, vivendo uma vida difícil, e não paramos para analisar o potencial que está à nossa volta, o potencial que está dentro de nós, Exatamente. né? Às vezes o meu irmão, minha irmã está na igreja ou está afastado da igreja, aqui que está nos assistindo, e não vê diante dos seus olhos o potencial de vida que ele tem, Exato. de mudança de vida, de mudança de circunstâncias, né? Porque aonde a luz reina, não tem como viver. E eu trevas, quero né? aproveitar e liberar uma palavra profética Amém. aqui, não é? E dizer que Deus venha abrir os teus olhos Amém. para que você possa ver, né? Amém. E agir de forma sábia em situações que Amém. muitas das Em vezes nome está de ali, né? Jesus. Em sua volta e você não vê saída, não é? Amém. Então, que Deus te mostre que há saída e está aí no teu alcance, mas você não Amém. está vendo. Você precisa ver, em Amém. nome de Jesus. Não é? Tenha Glória sabedoria a para Deus. enxergar essas circunstâncias, não é, pastor? Exato, exatamente. Porque isso é muito sério, essa questão da gente abrir os nossos olhos para ver as oportunidades, a porta de saída, mas a gente está tão ali agindo de forma tola, às vezes até se lastimando, queixando e etc. E que não está vendo a solução, está aí do teu lado. Não é? Sim. Eu me lembro lá do servo de Eliseu, quando em uma situação que o exército, né, do inimigo veio, cercou a cidade de Dotã, porque queriam prender Eliseu, e quando o seu servo sai e vai lá ver aquele exército, ele grita: ai meu Senhor, e agora? Quer entrar em desespero. E o homem de Deus fala: calma, Relaxa. maior que está conosco do que o que está com ele. Só que o servo não estava vendo. Mas como assim maior? Eu não estou vendo. Aí foi Cadê? preciso o homem de Deus orar para Deus abrir os olhos do servo. Amém. Quando ele teve os seus olhos abertos, aí ele viu um exército muito mais poderoso que estava cercando o exército do inimigo que estava ali, né? E assim sucessivamente. Então, eu quero assim deixar bem claro que isso é muito comum acontecer com todos nós. Amém, Muitas das vezes pastor. estamos com os nossos olhos fechados, não é? E por uma insensatez, uma falta de sabedoria, não é? A gente acaba penando, sofrendo por algo que está ali a solução. Então, Nos que Deus deixamos venha. levar, às vezes, pela circunstância, não é, pastor? Pela fadiga do dia a dia, pelo cansaço, né? Porque ansiamos muitas vezes por uma vitória, desejamos muito por algo e nos tornamos obcecados por aquilo ali e deixamos de ver as oportunidades à nossa volta, né? O senhor usou esse termo e a gente falou aqui, a oportunidade que foi dada a Salomão, né? Me pede, o que você quer? E ele ali estava preparado para pedir sabedoria, para governar. Ele sabia o que era importante para ele, o que faria dele alguém bem-sucedido. Não era ter uma riqueza, não, me faz um governador próspero. Não, dá riqueza para esse povo aqui que eu vou ser bem-sucedido. Ele não agiu conforme as suas vaidades, as suas vontades. As vontades, né, pastor? E então, diante desse desafio de sabedoria que nós estamos aqui buscando, conhecimento, passando pela palavra em Provérbios, estudando, buscando conhecimento, né, que nós estejamos sensíveis a observar as oportunidades. Sim. Que nós não precisamos esperar por um sábio visitar nossa casa e sacrificar nossa vaquinha de estimação para que a gente possa enxergar que a terra, né, a terra e o pó da terra, Sim. sou próspero, né?
dessa forma, uma vez vivendo isso, nós estaremos praticando a sabedoria. Amém, Não é? pastor. Amém. Uma vez fazendo isso, estaremos praticando isso no nosso dia a dia, não é? E isso não deixará de ser para outra coisa senão glorificar o nome do Senhor, Amém. não é? Porque a nossa vida é para glorificar a Deus, o que eu sou, o que eu tenho, não é? O que eu faço. E se Amém. o que eu tenho, o que eu sou, o que eu faço está glorificando a Deus, Amém. é um sinal vivo de que, de fato, eu estou praticando A a sabedoria. sabedoria. Glória a Não é Deus, verdade? pastor. Muito bom. Muito mais temos aqui a compartilhar, não é? Sobre provérbio. Não é? Vamos lá, vamos ver o que diz lá no capítulo 3, o capítulo 15, Amém. né? Vai falar sobre uma coisa que eu uso muito esse texto aqui, quando eu vou aconselhar casais. Amém. Eu uso muito esse texto aqui. Capítulo 15 de Provérbio fala sobre a palavra dura. E lá vai dizer que ela vai produzir ira, contenda, né? Rivalidade, resistência. Uma palavra dura, diz lá que ela suscita ira. Mas diz também que a palavra branda, ela aplaca, ela alivia o furor. É lindo isso aqui. E nós somos tendenciosos a expressar palavras duras quando somos cobrados, por exemplo, né? Como nós falamos anteriormente, não aceitamos a repreensão. E lá, né, nós já falamos que aquele que repreende o sábio é amado. Né? Uma pessoa que tem sabedoria, ao ser repreendida, ele é amado. Contudo, aqui está falando de que nós devemos agir com mais brandura possível, para que isso venha produzir, né, a solução, não venha trazer uma desordem, uma guerra. Nós estamos vivendo a época que a turma está... Nós estamos à flor da pele, né? Sim, sim. O camarada te dá um bom dia, você já se sente ofendido pelo bom dia. Né? E isso é muito sério. E aqui o conselho é esse, que nós devemos agir com brandura, porque a palavra branda, ela aplaca o furor, mas a dura Amém. suscita ira. Né? E aqui, praticando isso aqui, você vai resolver muitas coisas na sua vida. E o capítulo 15, né, de Provérbio, verso 1, chama muita atenção para essa proposta, Amém. né, que o sábio coloca para nós, né, da palavra branda, que vai trazer esse resultado, vai trazer paz. E aí eu me lembro lá de Mateus capítulo 5, quando Jesus traz ali, né, o sermão das beatitudes. Ele vai dizer lá, bem-aventurados pacificadores, que são aqueles que promovem a paz. Sejamos um pacificador, não é? Vamos medir as palavras, não tem essa fala, né? Medir as palavras. É fato que tem dias que a gente está um pouco meio que... Azedo, né? Aí as nossas irmãs, que tem um período que elas ficam mais sensíveis, não é? Amém. E aí vai a dica, né? Devemos vigiar mais nesses dias para que a gente consiga se portar como a palavra está nos aconselhando a assim fazer. Para que a gente possa trazer esse benefício, né? Venha apaziguar, venha conter. Eu outro dia, uma certa irmã desabafou e falou e tal. Oh, como diz o provérbio, cuspindo maribondo, né? Aí depois que ela falou, aí eu fui nela e falei assim, você só tem uma coisa a fazer. Aí eu cantei uma frase no louvor que diz assim, respira. Respirar, cara. Amém, pastor. Ainda que você está a ponto de, como eu disse, cuspindo maribondo, né? No sentido máximo da situação, mas respira. Conta até 5, até 10, sei lá. Até 1.500, se porque for assim necessário. você vai ver que não resolve isso. Isso vai só te trazer um desgaste. Enfim, daria para falar bastante também mais sobre isso. Ainda no capítulo 15 de Provérbio, o versículo 13, fala sobre o coração alegre. Isso aqui me chamou muita atenção. O coração alegre aformoseia o rosto. É lindo de ver isso aqui, não é? Isso parece uma poesia, não é? É muito rico isso aqui. Tem pessoas de cara emburrada, fechada, não é?
e você não sabe se ele está bem ou se ele está mal. Não é? E a proposta aqui é que isso não convém, principalmente para nós, servos de Deus. Não é? Amém. Por mais que as coisas não estejam na melhor condição que você gostaria, mas a recomendação aqui é: alegra o teu coração. Alegra o teu coração, né? Porque isso vai refletir no teu semblante, no teu rosto. Não é? Então, E jovem Shalom, você não é feio. Você só precisa alegrar seu coração. boa dica, boa dica. E isso vai abrir portas. Olha só, isso é muito profundo. Pega esse código, é Isso poderoso, hein? vai abrir portas, tá? Isso vai proporcionar oportunidades. Uma pessoa alegre, uma pessoa espontânea. Consegue acessar qualquer lugar. É, não é? uma pessoa está... Embora, volto a dizer, não é que é uma tarefa fácil, você está sempre de bem com a vida. Sim, Mas a recomendação aqui é que nós devemos nos portar dessa forma. sim. Entende? E outro sim, hein? No quesito espiritual, isso vai dar um nó, se assim posso dizer, na cabeça do diabo. Porque o diabo vai olhar para todas as situações e vai dizer: ele tem motivo para estar triste, choroso, Mas está alegre. tá alegre. Ele vai ficar mais maluco do que ele é, entendeu? Então, nesse quesito, eu posso assim dizer que é importante. E o que pode nos alegrar, Felipe? Nós, como servo de Deus, né? Nessa crise, nesse mundo tão injusto, né? E tanta coisa difícil, o que pode nos alegrar? O Senhor é a nossa alegria, Não é? o nosso contentamento. E quando nós falamos isso, não é o nosso contentamento momentâneo. Porque a nossa alegria está no Senhor. É. Porque nós não vivemos para este mundo, nem para este século. Não é o ser, não é? Não é você estar melhor, não é você estar alegre, é você ser alegre. E Ele é a nossa o alegria. Senhor, é a nossa alegria. Jeremias, se não me engano, foi quem disse, né, que a alegria do Senhor, A alegria dele vai resultar em força para nós. Então, você quer ser forte, alegre o Senhor. E isso acredito, se aplica aqui, né? E se alegra nele. E se alegrar nele, exatamente. Né? Isso vai resultar nisso aqui, vai te dar um formoseamento no seu semblante. Né? Amém. Amém. Imagina quem convive com uma pessoa, De cara fechada, amarrada. né? Um chefe, uma pessoa que tem um chefe aí, né? E a pessoa sempre ali, é Azeda. horrível isso, não é? Então, que não seja o meu nem o seu caso, não é? E como Amém. o Felipe já me adiantou, você não é tão feio assim. Você só precisa se alegrar no Só se Senhor. alegra. Vai resolver muita coisa. Vai. A verdade, pastor, é que sorrisos, ele abrem portas. Traz muitos benefícios. O sorriso, ele abre portas. Primeiro, porque ele gera benefícios químicos que o Senhor produziu no nosso corpo. Né? Existe um estudo que diz, né, que o ato de sorrir, gera serotonina, que é o hormônio da alegria, né? Então, ele produz a serotonina e isso transforma a alegria. E isso é ativado pelo sorrir, Aí, né? O sorrir, simples assim. né? Então, além do sorriso abrir portas, porque às vezes você chega num lugar, mas você chega sorrindo, a pessoa pode estar até mal-humorada. Sim. Com 2, 3 palavras suas, ela já começa a ser contagiada pela sua atmosfera de alegria. É. Né? Então, nós precisamos contagiar o lugar onde nós chegamos. E a melhor maneira mais fácil de fazer isso é sorrindo. Sorrindo. Não é? Sorriso é um símbolo universal de alegria. É fato que tudo deve ter Moderação. uma certa ordem, né? Não é Sim, aquele porque tem um sorriso meio que sarcástico, né? Sim, Aquele sim. sorriso Maldoso, meio, né? Um sorriso disfarçado, disfarçado. né? Fantasiado. É um semblante alegre, né? Você está com um semblante alegre. Feliz. Isso já passa essa ideia de que você é uma pessoa feliz. Sim, Não é? sim. Isso sim. é muito interessante. Contagia, né? Dá esse... Eu não sei, eu já vivi essa experiência algumas vezes, pastor. Hum. Às vezes de estar assim,
distraído, cansado, fadigado, mas vê alguém sorrindo, ou pessoas felizes sorrindo, e logo daqui a pouco você se deixa contagiar pelaquela alegria, né? Então logo você está sorrindo, né? Ou como aquela história, né? Alguém começa a rir do nada e daqui a pouco tem 2 ou 3 rindo. Vocês estão Sem rindo nem do quê? saber. Não sei, mas está Nem muito saber. divertido, estamos rindo também. Conta a sua história do palhaço. Não sei se você já ouviu essa história do palhaço. Que o cara no circo lá, ele era um excelente palhaço. E o povo ria e se alegrava. Só que ele mesmo era triste. Era triste. E ele foi se consultar com o médico, foi lá, não é? E aí lá o médico, o que é que o senhor tem? Então, não, eu sou um homem muito triste, eu estou angustiado, e etc, tal. Aí vai daqui, vai dali, aí o médico falou, não, o senhor precisa sorrir. Aí o médico lembrou do palhaço que fazia todo mundo sorrir, né? Aí recomendou, olha, tem um circo na cidade aí, que tem um palhaço muito bom. Todo mundo que vai lá fica muito bem, porque sorri bastante, com o jeito dele. Aí o palhaço disse, doutor, eu sou aquele palhaço. Eu estou precisando me alegrar e eu não estou conseguindo. Então, veja, o sorrir, de fato, tem muito benefício. No caso lá, ele ajudava muita gente que estava precisando de ajuda. Sim. Então, que não seja o nosso caso, né? Que a gente seja pessoas para ajudar. A nossa ajuda está na palavra, não é? Nós sabemos onde buscar essa ajuda. Uma vez você recorrendo na palavra, você estará pronto a ajudar quem está em sua volta. Né? Sim. E nós falamos aqui, né, que o Senhor é a nossa alegria não perpassa nem está por aqui, né? Mas a nossa alegria está firmada na fé, né, do que está por vir, a vida eterna, né? Nós estamos aqui a passeio, né? O que é, de fato, a vida. E o que nós estamos falando aqui é totalmente sabedoria da mais pura que existe. Não é, pastor? Original, né? Sabedoria Vida original. do trono, né? E a vida é um sopro. Hoje aqui estamos, amanhã, sabe Deus, a Ele pertence, né? O dia de cada um. Verdade. E nós podemos aqui, a exemplo disso, né? O Senhor é a nossa alegria. E como não vamos nos alegrar no Senhor, sem conhecê-lo, sem saber de fato quem Ele é? E nós temos, Felipe e todos, muitas razões para estarmos alegres. Podemos ter até alguns motivos para estarmos tristes, mas nós temos muitas razões para estarmos alegres. Não é? Ao longo das Escrituras, o que Deus tem feito, não é? O que Ele já fez, o que Ele tem feito e o que Ele tem para fazer, meu Deus, é algo muito forte. Nós não temos motivo nenhum para, por mais que contraiu uma doença grave, não sei o que e tal, nem assim você deve entristecer-se pelo que Deus já tem feito, está fazendo e pelo que Ele vai fazer. De Amém. maneiras que nós, como servo de Deus, não é? Paulo foi quem disse isso, que para ele o viver era Cristo e o morrer era ganho. Era lucro. É lucro. Então, para nós que servimos a Cristo, não importa a situação, a gente está sempre no lucro, na vantagem. Então, por que entristecer? Assim, sem pensar muito, nós temos motivo por demais para estarmos sempre felizes. Sim. Está empregado, fique feliz. Está com carrão na garagem? Maravilha. Está a pé, sorria. Continue feliz. Porque a sua felicidade não depende, a nossa não depende dessas coisas. Não pode depender dessas Nunca, coisas, jamais pode depender dessas coisas. A nossa felicidade é Cristo, está em Amém. Cristo. Assim, pastor, como eu falava, né, clamava ao Senhor, né, no início da minha fé, ainda nem era convertido direito, e clamava, né, por sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Porque o desejo era prosperar, né, prosperar. E aí você, quando começa a entender o que é prosperidade, que não tem nada a ver com dinheiro, ser próspero, isso é consequência, né? Isso é consequência. Verdade. Então a gente vai descobrindo o que é sabedoria e os valores, né? Aquilo que tem valor para você. E não é porque você para de desejar ter um carro bom, uma casa boa. Nós não estamos falando sobre voto de pobreza. Isso é outro assunto, é outra temática. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre prosperidade e sabedoria, né? Que perpassou aqui.
e saber a fonte da nossa alegria, reconhecer a fonte da nossa alegria, saber aonde eu melhoro esse relacionamento, que é na palavra. É na palavra. É por meio da palavra. Porque é só conhecendo cada vez mais dele que, diante dessas circunstâncias adversas, né, porque para quem não conhece a Cristo, talvez o que o senhor está falando é loucura. Sim. É loucura, né? E a exemplo, se você não assistiu o testemunho da Alexandra, volta aqui, você vai ver que Deus opera milagres. A Alexandra testemunhou aqui, né? Então volta aqui, você vai ver o que é um testemunho de milagre. E a certeza de tudo que o Senhor fez na vida dela, por meio da vida dela. E o Senhor foi trabalhando, né? Foi trabalhando, foi lidando. E por mais que você esteja vivendo uma vida, um momento de dificuldade extrema agora, e que você não compreenda neste momento o porquê que você está passando por isso, seja uma fatalidade familiar. O mestre Francisco Miranda, ele nos seus estudos, ele sempre fala que nós, quando estamos em alguma situação, devemos nunca perguntar o para quê, né? Sim. Mas o melhor, nunca perguntar o porquê, mas perguntar para Deus o para quê. Qual o objetivo, né, disso, né? Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar? Amém. E tem outro fator que eu quero dizer ainda, que tem coisa que você vai passar que não é para você aprender, é para quem está em sua volta aprender. E eu tomo por base o que Jó passou. Jó, né, história super conhecida, né, viveu o que ele viveu, e ele já era homem íntegro, ele já era homem justo, desviava do mal. Né, Deus deu testemunho de Jó para Satanás. Então, Jó não passou aquilo para ele aprender nada. Mas Jó passou por aquilo para nos ensinar, como nos ensina até hoje. Amém. Né? Então você vai viver situações que não é por você nem para você. É para quem está em sua volta. Quem você nem imagina está aprendendo com o que você está passando. Não é só para me moldar, né? Buscar o conhecimento aí que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos aqui no meio do desafio JS, não só vai me transformar, mas transforma todos aqueles à minha volta. Quem está em sua volta. E eles também são atingidos por esse efeito, né? Sem dúvida. Assim como a gente falou do sorriso, né? O sorriso transforma, né? O sorriso abre portas e transforma a vida de alguém que está próximo. Então, que a atmosfera de sabedoria que nós estamos buscando no Senhor, esse conhecimento que nós estamos buscando por meio da leitura da palavra, venha não somente nos transformar, mas que transforme aqueles que estão à nossa volta. Exatamente. Pelo exemplo. Não é, pastor? Até porque a nossa vida aqui, ela tem propósitos. Boa. Não é sem propósito, nada é sem propósito. Amém. Né? Alguém acha, para que eu vim nesse mundo? Meu Deus, é que você não entendeu ainda. Você não, o propósito. Você está faltando na escola bíblica também. Está faltando nos cultos de ensino. Está né? faltando no culto de jovens. Fazer um culto. Na medida que você vier e buscar esse entendimento, você vai receber um discernimento muito maior. A vida vai ter mais sentido para você. E você vai perceber que você não está aqui por um acaso. Jovem Shalom, você não é por acaso. Você tem um propósito. Glória a Deus. Se sua vida está desanimada, seja repreendida agora em todo nome desânimo de na Jesus. sua vida. Nome Existe de um Jesus. propósito. Existe um propósito, servir ao Senhor, conhecer o Senhor. E esse propósito não é do evangelista Felipe, do pastor Edgar, do pastor Hermes, não. É de Deus. Amém. É o propósito Amém. da parte de Deus. Propósito então, de não pode Deus. ser frustrado pelo meu... não. Pelas minhas fraquezas, Não, jamais, pelo meu jamais. desânimo. Não pode, não deve, jamais. Porque eu ainda não casei, porque eu ainda não achei um parceiro, porque eu ainda não estou no emprego dos sonhos. E até porque, se eu ficar nesse, digamos, corpo mole, Deus pode fazer comigo, aí vem aquela fala que nós falamos há pouco, né? A questão de aprender com os erros dos outros. Nós corremos o risco de passar o que, por exemplo, Jonas passou. Deus tinha um propósito, queria que ele fosse para Nínive, e ele fazendo um corpo mole. Sim. Não é? E você bem sabe o que Jonas viveu, passou, e você não precisa passar pelo que Jonas passou para entender o seu propósito. Amém. Não mesmo, né? Nunca. Eu recomendo fortemente, não siga o exemplo de Jonas. Não. E de outros mais, não é? Davi, né? Davi sim, fez tanta coisa que
Não precisa você fazer os erros dele. Para Aprenda- você, não, porque tem que aprender com os erros. Sabedoria, né? Aprenda com quem deu certo, Com quem está dando certo. com quem está dando certo. Exatamente. E se quiser aprender com o erro dos outros. Exatamente. Aquilo que Salomão fez de bom, de certo, aprende com ele. Aquilo Amém. que ele fez também coisas que não devia. E é lindo isso de dizer, né, abrindo aqui um parênteses, que a Bíblia é um livro que ela não traz só o lado bom dos seus personagens. Ela traz também os seus erros. Isso, Não é? isso eu acho que é algo poderoso para o Muito. jovem tomar consciência, não é, Muito, pastor? muito, muito. A Bíblia traz com o porquê. Como por quê, né? E que é o que nós já batemos nessa tecla. Nos trazer ensinamento. Sim. Não é? Nos trazer lições. Aprendizado. Lições poderosas. nisso. Lição poderosa. De como fazer e de Glória a como Deus. não fazer. De como fazer que vai funcionar e de como fazer que vai dar errado. Se fizer Sim, do jeito sim. que Salomão fez, aquilo que de errado ele fez, e ele viu a consequência, você vai ver também. Se quiser fazer aquilo que Davi fez, que deu certo, e você fizer também, vai dar certo. Amém. Né? O Amém. Davi chega lá no campo de batalha e tal, vê o incircunciso filisteu, ele fala, não, quem é esse camarada aí? Eu tenho habilidade, eu já matei leão, já matei urso, Esse aí vai eu ser sou só mais bom um. de funda, lá, eu dou conta desse negócio aí. Pá, foi lá e resolveu a situação. Não é? Então, pegar esse aprendizado, essa lição boa de Davi e aplicar. Aquilo Sim. que ele fez lá com Betseba, aquela situação, aquilo lá foi um erro dele. E você sabe das consequências. Então não entra nessa aí que assim como ele levou na Fez, moleira, né? levou na... Tu vai levar também, se entrar pelo meu caminho. E cabe ressaltar aqui que a parte ruim desses personagens, que está exposta, está revelada, né, não foi omitida, Sim. talvez seja a melhor aplicação, não foi omitida, mas sim revelada, né, as suas falhas, as suas transgressões, é para exemplificar para mim que não importa o que eu vivi até o dia de hoje, Perfeito. não importa o que você, jovem Shalom, viveu até o dia de hoje, né, os erros e os acertos até hoje, mas que se hoje Deus está te trazendo a consciência, uma transformação, uma mudança, está te trazendo revelação, você que tem orado por entendimento, buscado discernimento de espírito, e se o Papo JS está sendo agora um instrumento de Deus na sua vida, toma uma decisão agora de corrigir a tua rota daqui para frente. Exato. Porque não importa o que foi feito, o que aconteceu, o que você sofreu, o que deixou de sofrer, o que passou, o que não passou, mas corrige a tua rota agora e mira no alvo para onde você está indo. Se você quer uma vida de sabedoria, então busca isso com diligência, busca como quem busca o ouro mais puro, mais refinado. Exatamente. Pede a Deus, porque é somente Deus que pode dar essa sabedoria divina. E não tem outra opção. Se você quiser colher um resultado, viver um resultado diferente, você tem que fazer diferente daqui para frente. Que se você fizer do mesmo jeito, você vai continuar vivendo as mesmas experiências. Continuar dando mesmos brecha, resultados. continuar fraquejando, Não é? continuar... Sim. E não é isso, não é essa a proposta que a palavra de Deus, que o Senhor nosso Deus tem para nós. Amém. Não é? É como algo, o senhor falando isso me veio aqui à mente, Clara. É como quem quer preparar o corpo, quem quer um físico mais bem preparado, quem está querendo buscar uma disposição física maior, que vai para a academia, se prepara, faz uma dieta. Se você também quer se desenvolver no conhecimento, na sabedoria, então, cai para dentro da Vai palavra. para dentro. Na oração, no jejum, Sim, na busca sim. constante. E eu quero abrir aqui também para dizer, abrir e fechar no rapidinho, não é esse parênteses. Não fique dando desculpa que você não tem tempo. Porque o que a gente... Ah, não é sim, verdade? esse é um grande vilão dessa geração, né? Não é? A falta de tempo. Não tem tempo. Não, a minha vida é muito corrida. Eu já fui um desses que falou assim, não, hoje devia ter umas 32 horas para dar conta de fazer tudo que eu devia. Deus tem nos dado o tempo necessário, ideal. Só cabe a nós administrar melhor esse tempo. Amém. Tá? Se nós, né? Eu vou me colocar também, tirar 15 minutos por dia. 15 minutos para meditar na palavra. 15 Ou para minutos orar. de qualidade, não é, pastor? Ou para orar, tirar um tempo ali, 15 minutos para buscar a presença do Eterno ali, um revestimento, uma experiência nova com Deus. Amém. 15 minutinhos apenas. Faz isso por um mês. Depois você vai nos dizer. Amém. Um mês E e é um isso só. que nós estamos buscando Não é? aqui. Lança Você esse desafio aí.
Sim, ó, nós estamos no meio do desafio. Se você não está fazendo o desafio de sabedoria, eu te desafio agora a você começar hoje lendo o capítulo referente ao capítulo do dia, certo? E nós estamos lendo aí, e só essa leitura de um capítulo, aí se você é um leitor assíduo, voraz, você vai gastar aí 4, 5 minutos. Terminou essa leitura? Dedica mais 5 minutos de oração, mais 5 minutos de meditação, de reflexão sobre o texto. Se você não tem uma Bíblia de estudo, vai no Google, procura as Bíblias de estudo que tem online. Eu pergunto, né? O que é 15 minutos de 24 horas, cara? Amém. Né? Paremos para pensar nisso, né? Amém. Que são 15 minutos, né? E 15 minutos de qualidade, não é, pastor? E outro sim, hein? Outro sim. Nós somos, já falei isso, vou repetir. Nós somos tendenciosos a desenvolver hábitos bons e ruins. Se você desenvolver hábito de ler a palavra de Deus, um capítulo por dia, no dia que por alguma razão, depois que você fixar, incorporar esse hábito, né? No dia que você não ler, você vai sentir falta. Falta, aquele vazio, tem alguma coisa. É como escovar dente. Boa, pastor. É como escovar o dente. Eu acho que será que não é verdade? O dente hoje? Você nem tem dúvida. Eu não escovei o dente. Meu Deus do céu. Eu tenho que passar ali alguma coisa, e etc. Então, vai ser a mesma coisa. E eu digo com experiência própria. No dia que eu não tiro um tempo para dar uma meditada na palavra, pelo menos de um capítulo, eu fico incomodado. Alguma coisa está incompleto. Eu acho que eu não dormi direito essa noite, né? É natural isso. Já vem aquele incômodo, aquele desejo. Contudo, se você também passar muito tempo sem responder esse incômodo, isso acaba se tornando natural. Não, é só algo que eu fazia que eu não preciso fazer mais. Isso vai se tornando natural, porque também, como eu disse, nós somos tendenciosos a desenvolver hábitos bons ou ruins. É uma tendência nossa. Se eu estabelecesse essa rotina, ela vai se tornar um hábito na minha vida e que vai fazer falta. Mas se eu também negligenciar, né, essa rotina que de repente o meu irmão, minha irmã já tem ali, de fazer sua devocional, de ter o seu momento de leitura, se ele negligenciar isso, com o tempo também ele se acostuma com essa negligência dele e para de ter o seu momento devocional, de leitura, de oração. Sim. Esse assunto é muito extenso, é muito longo, tem muito o que falar. Você quer ver uma coisa? Eu não sei se isso acontece só comigo, mas se fosse, eu acredito que não é. Todos os dias que eu levanto logo cedo, depois que eu faço meu devocional ali e etc., uma das primeiras coisas que eu faço é o que muita gente faz. Quer chutar? Eu quero ouvir. É pegar no celular para olhar alguma mensagem que porventura tenha chegado enquanto você está dormindo ou logo cedo. É uma das primeiras coisas que pelo menos eu faço. E acredito eu que muitas pessoas têm esse hábito. Então é um hábito que a gente tem. E eu ultimamente estou começando a me sentir incomodado para lá. Por que eu tenho que logo pegar esse celular para olhar? Fica aí, rapaz. Vai para lá, depois eu te pego, depois eu te olho. Sim. Entendeu? Sim. Por que não primeiro pegar a Bíblia logo? Ler um texto. Tem uma chat nas redes sociais aí, né, falando assim, se a gente desse o mesmo valor para a Bíblia que a gente dá para o celular, né? Então o cidadão simula ali que está despertando, né? A primeira coisa que ele acorda no meio da noite é, deixa eu abrir a Bíblia aqui para ver, né? Crente, assim de crente que esquece, principalmente jovens, desculpa aí a minha franqueza, esquece a Bíblia na igreja. Quantos já voltaram? Quantos já voltaram para me pegar? Não vamos falar nada. Levanta a mão não. Agora esquece o celular para você ver. Esquece nada. Meia-noite, esqueci o celular na igreja. Vai ligar para o porteiro, vai ligar para o pastor para tentar vir. Eu já esqueci o meu celular na igreja. E eu me vi tentado a voltar lá para pegar. Eu moro perto da igreja, né? E tem uma chave da igreja. Me vi tentado, eu pensei comigo assim, mas tem mesmo que ir lá buscar esse camarada? Qual motivo, Aí né? eu pensei comigo, vai ficar lá. Amanhã eu vou buscar. Já aconteceu umas 2 vezes comigo. E eu consegui resistir. Eu consegui resistir essa coisa terrível. Agora, a Bíblia a gente esquece da igreja, esquece no carro, esquece em casa. E não se importa, né? E não se importa. É fato que o celular tem a sua
muita importância. É um mecanismo de trabalho, né? Uma ferramenta de trabalho para muitos casos, mas vamos e convenhamos, tem muitos casos que não é por causa de trabalho. Não. Uma oportunidade aqui só para a gente fechar essa parte do celular. Uma vez eu preguei que tem muitos fazendo tem o altar do celular. A Bíblia está idolatrando o celular. Porque tem muita gente que dorme com o celular fica debaixo do travesseiro. Além do perigo que é, né? Além do perigo que é, né? Tem um altar do lado da cama, ele prepara um lugarzinho bonitinho, tem uns suportezinhos de celular bonitinho e ele dorme num lugarzinho do ladinho da cama Meu Deus. do irmão. E a Bíblia fica longe, fica no outro cômodo, né? Poeirado. E por conta da questão de tanto valor que se dá ao celular. Verdade. Né? Lógico, a gente não está condenando aqui o celular, não é, pastor? Porque Não o celular é uma essa a ferramenta intenção. extraordinária, né? Hoje a gente faz de um tudo, trabalho. Eu gosto muito de escrever no meu celular, então eu uso ele para poder fazer minhas reflexões, fazer minhas anotações, mandar e-mail. Eu trabalho com o celular, então faz parte da minha rotina, é uma ferramenta extraordinária. Mas se vacilar, ele passa a ser senhor. Isso. Ele passa a ser um senhor. Isso não é só com o Felipe, com o Edgar, é com todo mundo. Principalmente para a moçada mais jovem. Então, um conselho que... né, Precisa ter prudência, né, pastor? muito grande. E você quer ver uma outra coisa? Quanto mais atualizado, quanto mais sofisticado, quanto mais completo, mais vai te aprisionar. Então, não sei se você vai aceitar a minha sugestão. Conselho de sabedoria. Vamos saber. Pode dar o conselho, pastor. Se ele acatar, a gente vai saber se ele é sábio ou se ele é um tolo. Mas eu volto a dizer, não sei se você vai aceitar a minha sugestão, então, mas eu vou mandar assim mesmo a minha sugestão. Não se preocupem em ter um celular o mais moderno possível, porque quanto mais tecnologia, quanto mais recurso ele tiver, mais ele vai te aprisionar. E quanto mais ultrapassar... Desde que você não o use para trabalho, tá? Vamos abrir aqui uma exceção. Amém. Né? Se você usa mais para o entretenimento, para, né? Somente isso, né? Ou para ostentação, porque tem isso também, né? Sim, Pessoa, muito, não, né? Meu celular é de última geração e etc. Tal. Enfim, por razões fúteis, não vai nessa não. Gasta tempo com isso não. Amém. É uma Amém. sugestão. Não Se sei. você está amando o pastor Edgar, isso é um sinal de que você é sábio. Se você ficou amargo com o comentário dele... Pelo menos a intenção é a melhor que você possa imaginar. É para o teu bem. Isso pode, mas isso é muito sério. Sim. Isso pode resultar em salvação da tua vida, do teu casamento, do teu ministério, isso pode trazer esse resultado. Essa bênção, essa maldição, bênção. né? Exatamente. Então, isso é muito sério. Aí, Muito bom, pastor. cabe a você administrar isso daí da melhor maneira possível. Muito bom. E esse foi Pastor Edgar no Papo JS. Muito obrigado, Pastor Edgar. Leve a saudação a toda a sua família. Amém. Lá, nossos irmãos em Cristo que estão lá em Um Luzimangues. abração aí para todos os irmãos lá Amém, amém. a De Shalom, Congregação Adonai. Congregação Luzimangues. Adonai, um beijo para vocês. Minha esposa Jarlene. Né? Pastora Jarlene, muito obrigado por liberar o pastor Edgar até essa hora, Até está essa aqui hora. conosco. Tamo junto. Muito Um obrigado, abraço, pastor Edgar. sucesso e que Deus venha de fato vos abençoar, vos dar discernimento, não é? venha dar esse contentamento, não é? Amém. Eu tenho orado assim, Senhor, que as pessoas sejam atraídas para estar na tua casa. Amém, pastor. Isso é muito sério. Que Amém. eu esteja atraído. Oh, glória, hoje é dia de culto. Hoje tem a oração, a escola bíblica. Que eu sinta eu e você, Esse claro. desejo ardente, Esse né? desejo ardente. Isso está faltando. Porque, Amém. infelizmente, o que volta e meia a gente percebe, antes desculpa, né, me alongar aqui, mas volta e meia a gente percebe aquela ideia, igual agora, né, estamos saindo de uma pandemia que muitos cultos deixaram de existir. E você concorda que teve muitas pessoas que acharam maravilhoso a ideia dele não ter que se Graças deslocar a Deus, da sua né? casa? Isso é um sinalizador muito preocupante. Porque Davi, né, é um dos exemplos, né, que mais enfatizou o prazer de estar na casa de Deus. É só Não é? ler os salmos de Davi.
Davi, ele disse assim, eu gostaria de morar. O 84:10 é um dos que mais me chama a atenção. Ele disse que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Então veja, que o Espírito Santo nos dê desejo de estar nessa busca, de estar nesse ambiente, né, de igreja. Amém. É porque nesse ambiente a igreja não salva, é um dito que se ouve muito, mas eu concordo em dizer que a igreja tem uma participação gigantesca Nessa processo transformação da salvação. Não é? No processo da salvação. Salvação. E precisamos estar em comunhão, E não é, por quê? pastor? Porque é na igreja que você ouve conselhos, palavras, louvor, você aprende a palavra, você evolui, você cresce. Você não vai receber tudo isso lá na sua casa. Desculpa a minha franqueza, você não vai receber isso não. Por mais que a sua casa deve ser uma extensão da casa de Deus e vice-versa, mas nós não recebemos tanto na nossa casa. Mas a casa de Deus é fato que você recebe ali maná fresquinho do céu. Amém? Amém. Dá para falar mais, mas... Tem muita coisa para falar ainda, especialmente sobre o fator igreja. E Igreja. congregar. Eu sou, talvez eu até exagero um pouco nisso, mas é claro, é porque eu tenho prazer de fato de estar na casa pastor. de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu que agradeço imensamente, Abraço. pastor. E esse foi mais um Papo JS. Agora sim. O segundo dia, o segundo episódio do nosso desafio de sabedoria. Se você não começou, comece hoje. Dá tempo de você começar a entrar, embarcar nessa. Se você não assistiu o primeiro episódio, volta lá. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Não tem problema. Curte, compartilha, divide esse conteúdo que está sendo uma verdadeira bênção. Eu creio que assim como eu tenho aprendido aqui com o nosso pastor Edgar, que eu agradeço demais pela participação. Não perca o próximo episódio. E se você ainda não assistiu, se você não conhece os últimos episódios, assista, vai lá e assista. E aqui não podemos encerrar, e aqui eu quero dar honra ao pastor Edgar, como nós terminamos todos os episódios. Pastor, ora por esses jovens, para que possam alcançar sabedoria. Oremos então. Senhor Deus e Pai, mais uma vez aqui, oramos ao Senhor, grato a Ti por esta oportunidade de estar compartilhando um pouco, Senhor, daquilo que temos absorvido, temos aprendido, e que aquilo que colocamos aqui, Senhor, com a boa intenção de ter, meu Deus, surtido aquele efeito devido, pois a Tua palavra, Senhor, ela venha de fato alcançar os corações daqueles que hão de assistir, que hão de ouvir, meu Deus, tudo quanto foi falado. Em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre cada um, Senhor, que venha resultar em ânimo, venha resultar em vigor, em disposição, em alegria em Te servir, em Te buscar. Venha ser com este projeto, abençoando aqui os Teus filhos, o Teu servo Felipe, a sua família, ó Deus, e que em todas as coisas o Senhor venha abençoar a vida dos Teus filhos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, e esse foi um Papo JS aqui, direto dos estúdios da Assembleia de Deus Shalom, em Palmas, Tocantins. Um beijo ao pastor Hermes e à pastora Zil, presidentes deste campo abençoado por Deus, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Amém.